Hoje pela manhã, o governador do Paraná deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan. Ele falou sobre os avanços do estado, citou o litoral como exemplo e também falou sobre o futuro político dele e do estado com a autorização da Jovem Pan. Nós vamos exibir trechos dessa entrevista para que você possa acompanhar. Como é que está o Paraná economicamente frente aos outros estados? Ô Carlos, hoje o Paraná ele é o estado que tem a melhor situação fiscal e financeira do Brasil. Isso não é eu que estou falando, isso é a Secretaria do Tesouro Nacional, que fica em Brasília, quem faz toda a análise fiscal e financeira dos estados e municípios do nosso país. Isso foi fruto, obviamente, de muito trabalho, né? De enxugamento da máquina, reorganização do estado, das autarquias. Então, nós tínhamos um litoral que tem uma beleza natural fantástica. Nós somos um litoral que tem duas baías. A terceira maior baía do Brasil, tirando a Baía de Salvador e a Baía de Angra dos Reis, é a Baía de Paranaguá, com mais de 80 ilhas e com golfinho. Onde que você almoça com golfinho na frente? Aqui no Paraná você almoça. Você vai lá na Dona Iná, que fica na Ilha das Peças, você almoça com o golfinho na frente. E os paranaenses não sabiam disso. Por quê? Porque ninguém se preocupou em estruturar o nosso litoral. Então, quando a gente fez esse planejamento, transformou o litoral. Hoje virou um ganho imobiliário, hoje você tem emprego para o jovem que antes não tinha, né? O jovem que nascia no litoral, ele tinha duas opções, ou trabalhar como pescador ou ir trabalhar no porto. Só que o porto não consegue suportar todo mundo para trabalhar lá. Sim. Aí o cara que tinha que ser pescador. E se ele não quisesse ser pescador, muitos acabavam indo para o tráfico de droga, para coisa errada. Então hoje nós criamos ali todo um ecossistema fantástico. Por que eu estou falando isso? Que é um case de sucesso do governo demonstrando que quando você organiza o caixa, você tem um planejamento, você consegue fazer com que o Estado se desenvolva, que é o que está acontecendo com o Estado hoje. Outra prioridade para quem está acompanhando, naturalmente, é a questão da segurança pública, que inclusive vem sendo apontada em diversos levantamentos como prioridade dos brasileiros e, claro, dos paranaenses. E o senhor, inclusive, apresentou uma proposta que vou chamar de bastante ousada, né? Diferente quando se fala na questão da legislação, que é a ideia de que cada estado tem a liberdade para criar as suas próprias leis penais para resolver a questão da violência. Como é que isso funcionaria na prática, governador? Ô, Rafaela, na verdade ela é ousada, mas é relativamente simples a ideia, né? Que acho que tem em mim, acho que até no Congresso deve ter É como modelo americano? Também, exatamente. O que acontece? Hoje o problema do Brasil não é prender bandido, o problema do Brasil é soltar bandido. Nosso problema não é prender. A polícia do Brasil prende muito, investiga muito, só que solta muito. Vou te dar um exemplo. Hoje, se uma pessoa que mata um trabalhador, um bandido que mata um trabalhador, ele vai pegar 8 anos de cadeia, mais ou menos, uma média. Com 2 anos ele está na rua. Então, quer dizer, a impunidade está fazendo com que o brasileiro sofra, se indigne e não acredite mais no Brasil. Então, o que nós temos que fazer? O Congresso Nacional tem muitas pautas. E o Brasil é um país continental. O crime que acontece no Paraná, muitas vezes, não é o mesmo crime que acontece no Maranhão, que tem talvez um outro tipo de crime, um outro tipo de assalto, outro tipo de golpe, ou o que acontece no Rio Grande do Sul, não é o mesmo que acontece no Mato Grosso, que é um estado que tem fronteira com a Bolívia. Então, se você delega para os estados, não precisa ser todos os crimes. Vamos falar crime contra a vida. Latrocínio, homicídio, feminicídio. Vamos começar por isso? Se você delegar para os estados, eu tenho certeza que se eu mandar um projeto para a Assembleia Legislativa do Paraná, dizendo, olha, um bandido que matar um trabalhador, ele não vai pegar 10, ele vai pegar 30 anos de cadeia, 40 anos de cadeia. Um estuprador ou um homem que comete um feminicídio. Você começa a dar ao cidadão uma demonstração que realmente o Estado se preocupa com ele e que quer punir o bandido. O senhor já está falando aí, numa proposta talvez, de uma candidatura presidencial que o senhor tem se colocado à disposição aí, tanto do seu partido, dos paranenses e dos brasileiros. A gente sabe que o Gilberto Kassab, presidente do PSD, já falou que o senhor é o nome dentro do partido, mas que há uma prioridade do Tarcísio de Freitas. Caso o Tarcísio saia, candidato a presidente, o senhor pretende sair também, talvez por outro partido, ou não? Veja, Carlos, primeiro assim, para mim é uma honra poder estar nesse tabuleiro nacional, onde o meu nome está sendo discutido também para uma das possibilidades, né,
de ser pré-candidato ou candidato a presidente. É uma coisa muito distante para mim, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Mas o Paraná é um estado muito forte, acho que os números hoje acabou expondo bastante o trabalho aqui no estado, né? Melhor educação do Brasil, o estado mais sustentável do país, o menor índice de criminalidade dos últimos 17 anos que o Paraná está vivendo hoje. Essa modernização, o volume de obra, infraestrutura, acabou colocando o Paraná nessa referência do país hoje. Nós somos o estado hoje que mais investe em ciência e tecnologia no país, per capita, mais que São Paulo, inclusive. Então, acabou dando um destaque para o Paraná. Então, naturalmente, quem governa o estado nesse bom momento acaba tendo um destaque nacional. E dentro do partido, o PSD é um partido grande, né? Você tem tem 12 senadores, tem em torno de 50 deputados, então é um partido que tem as suas diferenças internas, inclusive, né? Então não é fácil você unir o partido. E o que está acontecendo é que o meu nome tem dentro do partido feita essa união, meio que até natural. Eu não fiquei forçando de ir atrás das pessoas para conversar, isso acabou que foi direcionando. E eu acho que um partido do tamanho do PSD tem a obrigação de ter nome, né? Eu acho que o Tarcísio hoje é um candidato muito forte, se ele resolver ser candidato, ele tem dito que não, mas é um candidato muito forte, ele governa o estado mais importante do país, foi um bom ministro, ele herda muito facilmente os votos do Bolsonaro, mas eles também têm os seus desafios lá, local, né, de ir para uma reeleição relativamente tranquila, ter a bênção do próprio presidente Bolsonaro nesse sentido. E o PSD, ele tem um caminho muito mais tranquilo, vamos dizer assim. Por quê? Porque o PSD é um partido que está formado, nós hoje somos um partido de centro-direita, então um partido que tem crescido justamente porque tem demonstrado para a população esse equilíbrio, né? A polarização no mundo, não é no Brasil, ela vem acontecendo, mas as pessoas vêm querendo o equilíbrio nas tomadas de decisões. Então, naturalmente, o PSD vem crescendo justamente por estar demonstrando isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode vir a acontecer lá na frente, e se acontecer, vai acontecer naturalmente. Agora, eu entendo, como partidário, que o partido, num tamanho que está, deveria ter candidato, porque a obrigação de um partido é dar opções à população. Tem uma expectativa local aqui também de quem vai sucedê-lo, né? A gente sabe que o PSD, como o senhor bem falou aqui, é um partido muito grande. Só dentro do partido nós temos aí pelo menos 4, vamos dizer, pré-candidaturas, né? Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, o deputado Alexandre Cury, presidente da Assembleia. Temos o Guto Silva, seu secretário de cidade, e temos também o Darcy Piana, né? Seu vice-governador, que pode ser, né? Baita, cara. Então, nessa associação estadual, o escolhido pelo senhor será do PSD? Primeiro, uma boa pergunta. Será? Né? Será? O meu compromisso, e é o que eu quero, porque não é só ser do PSD, Carlos, é continuar um método que deu certo. Nós criamos o método Paraná, método PSD, que é um modelo de gestão que deu certo na educação, deu certo no maior programa de casa própria do Brasil, de resgatar o turismo do estado, de tirar as grandes obras do papel, como a Ponte Guaratuba, as obras... Eu estou investindo agora na região central do estado, esquecida, região de Pitanga, Turvo, Mato Rico, R$1,5 bilhão de dinheiro do estado. Estamos fazendo um corredor logístico lá de uma duplicação em concreto, igual os Estados Unidos e a Alemanha, que as pessoas nunca imaginavam que poderia chegar nem a duplicação. Mato Rico não tinha asfalto, acesso a asfalto. Então, quer dizer, nós criamos uma estratégia de desenvolvimento para o estado. Nós vamos ter só das concessões agora, nos próximos anos, em 7 anos, nos próximos 7, quase 60 bilhões em obra. Só para você ter uma ideia, o DENIT nacional, que cuida de todas as manutenção de todas as rodovias do Brasil, o orçamento gira em torno de 7, 8 bilhões. Nós vamos ter o orçamento do DENIT no estado, com as concessões, fora o dinheiro do estado, fora o caixa do governo, que está organizado. Então, o meu compromisso é ter uma candidatura do PSD, porque, obviamente, esse trabalho que foi construído, e se a gente tiver a oportunidade, o Estado, de ter duas gestões de 8 anos, vamos dizer assim, na mesma pegada, na mesma organização, o Paraná, pode escrever o que eu estou falando, se tiver essa manutenção, em 10, 15 anos passa Minas Gerais no PIB, nós estamos dobrando o PIB do Paraná. Eu peguei com 400 bilhões, vou entregar com mais 800 bilhões de PIB. Isso em 7 para 8 anos. Se nós continuarmos essa pegada, em 10... no máximo 15, acho que até menos, a gente passa Minas Gerais no PIB. Agora, o senhor internamente, sozinho, já tem esse escolhido na sua cabeça?
Não. Sinceramente, não tem... Não, você tem aqueles que eu entendo que pode dar continuidade a esse trabalho, que tem que ter um preparo técnico, tem que ter a mesma visão de projeto do Estado, tem que ter a capacidade de liderar o time, porque eu não faço nada sozinho. O que eu falo que, inclusive, o grande louro do nosso governo foi ter construído um ambiente harmônico entre os atores políticos, entre o Tribunal de Justiça, com a Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, que eles não ficaram submissos a mim, mas sentamos na mesa, pensamos junto. No Covid, nós fomos o único Estado que os poderes e os órgãos de fiscalização devolveram o dinheiro para o Estado. Não existe isso no Brasil. Por quê? Uma relação de confiança, credibilidade, de respeito. Então, eu acho que quem tiver essa capacidade de liderar isso, obviamente tem vantagem, mas isso também tem que ter o aval da população, né? Eu posso buscar a preferência que eu entendo. Esse é o cara que tem mais estrutura para tocar o governo, mas a população que tem que dizer isso também, né? Então isso passa por muita pesquisa qualitativa e o desempenho de cada um. Qual que é a parte boa, Carlos? O duro se a gente não tivesse bons quadros para continuar o trabalho. Nós temos hoje um bom problema, bons nomes para continuar o trabalho. Então agora é muita... eu vi um rapaz falando uma vez, que é o ex-senador Jorge Bonhoeffer, que ele falou que uma vez entrevistaram, se eu não me engano, foi Tancredo Neves, que perguntou qual era o segredo, porque ele era um cara habilidoso, né, no sentido de construir ambiente político e tal. Ele falou, olha, são 10 itens. Paciência. Até os 7 não foi paciência. Aí teve aos 3, você escolhe depois. Então agora é ter paciência, sim, porque o Estado está rodando, está indo bem, né? E quem se preocupa agora com candidatura a governo é Instituto de Pesquisa, que ganha dinheiro com isso, e direito deles. Nós, jornalistas. Os jornalistas e os políticos. Mas tem prazo, inclusive, tem até o ano que vem para todo mundo pensar essa e a gente também analisar. Perdão, para essa minoria preocupada, então, com as eleições, que a gente possa dizer. Mas temos bons nomes aí, você falou, eles, inclusive, né? Aí o ex-prefeito Rafael Greca, que comprovadamente tem um histórico de boa gestão, de preparo. Você tem aí o Alexandre Cury, que é presidente da Assembleia, que tem um histórico também de política, né, na sua carreira. Você tem o Guto Silva, que é um baita gestor, né, foi meu chefe da Casa Civil, foi secretário de Planejamento, hoje é o secretário das Cidades, é um quadro muito técnico, muito preparado. Você tem o Sandro Alex, que é um secretário de Infraestrutura, que está fazendo também essas grandes obras hoje no Estado. E o Darcy Piana. O Darcy Piana é o paranaense de maior credibilidade no Brasil. Né, um senhor de idade, mas que tem uma saúde invejável, trabalha mais que todo mundo junto lá do governo, e é uma pessoa que tem uma visão, né, uma cabeça que naturalmente, pela sua experiência de vida, é um diferencial entre todos. Legal, muito obrigado à Rádio Jovem Pan e importante entrevista aí com o governador Ratinho Júnior.